Senhora. Ou então, não faz. Espera um pouco mais, se prepara um pouco mais. As coisas têm que ser feitas da maneira correta. Como se deu essa abertura de consciência com relação a, como você comentou, das vestimentas? Como foi que aconteceu essa abertura? É muito interessante, porque a partir do momento que eu me consagrei, aí começaram o que eu chamo os pedidos de Nossa Senhora, os chamados dela. E o primeiro chamado que me veio foi especificamente do uso do véu. E aí, quando eu olhava para aquelas senhorinhas, para as moças que usavam véu na igreja, eu sempre via daquela forma aquela moça é muito santa, aquela senhora é muito santa, a senhorinha que tá todo dia na missa, tá rezando o texto, tá rezando o rosário, as 1000 ave-marias. Então eu olhava e falava, não estou nesse nível de fé ainda para usar o véu. Mas aí quando você passa a entender qual é o sentido, qual é o significado do santo véu, teve até uma pessoa que falou assim, por que você chama santo véu? É só o piedoso uso do véu. Mas, gente, tudo que nos leva a Deus, por que não chamar santo? Nós chamamos o Santo Padre. Os santos nos levam a Deus. Por que não chamar o santo véu? Porque é um ato piedoso que nos conduz a Deus. Nos conduz à modéstia, nos conduz à humildade, nos conduz ao reconhecimento de que nós somos homens falhos e que nós precisamos de Deus. Então, eu chamo de santo véu e acho uma boa nomenclatura. Mas assim, começou com o uso do santo véu, passei a usar, mas daquela forma, usava a roupa adequada na missa, mas fora ainda continuava foto de biquíni, usando roupa curta, aquela coisa toda assim. Então estava naquele processo realmente de entender. E aí foi quando veio a modéstia, o chamado da modéstia. A ordem deveria ter sido outra, né? Mas foi como Deus quis e como Nossa Senhora quis. E aí foi um processo até complicado, porque eu não conseguia mais trabalhar como modelo. Era isso que eu ia perguntar a você, como é que ficou esse conflito? Porque eu não conseguia a sua mais. atividade, meio que, em determinado ponto, exigia uma postura que você entendia que não fazia mais sentido para você. Por isso que eu falo que eu passei a me questionar muito, porque eu não me identificava mais com aquilo. O mundo de modelo exige uma superexposição do corpo. Exige isso. Porque são roupas extremamente decotadas, com muitas fendas, muito curtas, muitas vezes sem nada. Então, assim, meu Deus, como é que eu vou viver a modéstia e, ao mesmo tempo, viver essa realidade do mundo de modelo? Então, para mim, no começo foi muito difícil de administrar essas sensações, esse entendimento. Mas aí eu fui entendendo que eu precisaria abrir mão de algo. Ou da modéstia, do estar com Nossa Senhora, do serviço à igreja e tudo mais. Ou da minha vida de modelo. E eu fiz a minha escolha. Foi muito doído. Porque eu hoje ainda trabalho como modelo, mas de outra forma. Não tenho uma agência, eu trabalho freelancer, como fala. E eu realmente decido as marcas que trabalham comigo para que tenha esse mesmo alinhamento de propósitos, de princípios e de valores. Então, sim, eu ainda faço fotos, ainda faço vídeos, ainda trabalho como influenciadora. E agora mais nesse meio católico. Mas assim, eu filtro muito mais como é esse trabalho. Faz esse trabalho de maneira mais independente para evitar essas intervenções. Exato. Com relação até à sua vida pessoal, né? A sua fé. Demais. Muito bacana. É interessante a gente ver que é possível também seguir determinadas profissões e torná-la santa. Sim, né? Nós certeza. santificamos aquilo que nós fazemos, dependendo da forma como fazemos. São José Maria Escrivá, eu gosto muito de citar ele, que eu me apaixonei por ele. O livrinho dele está ali sempre na estante. Ele fala que o nosso trabalho é nosso meio de santificação. Exato. É o cotidiano, é o dia a dia, onde a gente tem que iluminar, ser rastro, deixar rastro de luz, né? Isso. Mas se o nosso trabalho não está nos dando a oportunidade de nos santificar, É melhor sair. alguma decisão a gente precisa tomar. Precisa. Algumas coisas serão inconciliáveis, né? Sim. E a gente precisa ter esse entendimento. Tem coisas que não dá. Não tem como. E quando você precisa escolher entre estar em comunhão com Deus, estar em estado de graça, ou estar em um lugar que te leva a pecar, eu acho que não deveria nem precisar escolher. Tinha que ser uma decisão, assim, definitiva. Não dá pra você ficar enrolando. É claro que, assim, precisa de um nível de entendimento e de espiritualidade mais aguçado, tipo, de você realmente despertar esse aguçamento do seu lado espiritual para você ter esse entendimento. Você saber que realmente chegou o momento da decisão.
É porque E o você mundo vai decidir. dizer, besteira, todo mundo faz, Para o que é que com tem? isso, Mas é. não, a malícia ou o mal tá no olho de quem No vê, olho né? de quem Não? vê, exatamente. Então, E assim, é uma assinado, coisa né? muito... Satanás, né? Exatamente. Mas é muito interessante porque, assim, como eu falei, eu comecei na igreja junto com o meu trabalho como modelo. Mas ninguém nunca me ensinou isso. Eu nunca fiz catequese na igreja, né? Um padre não chegou pra me orientar, um diácono. Ninguém nunca chegou pra dizer, Gabi, você tá fazendo errado. Repensa nisso, minha filha. Você tá muito nova, tem muitos caminhos pra você seguir. Ninguém nunca chegou pra falar assim. Eu tive que ter esse... Realmente foi algo que Deus teve que falar comigo. E é até um pedido que eu faço aos padres, que não tenham medo de falar quando a gente estiver errando. Porque eu já tive errando nesse sentido de estar de menos, de estar na igreja, mas não estar servindo a Deus. E também já estive dentro da igreja como aquela radical absurda que só liga pra lei e que todo mundo tá errado, só eu sei o que é o certo e eu vou consertar a igreja, consertar todos os erros da igreja. E eu ia me afundando nisso e também não chegou um padre pra me dizer, minha filha, você tá exagerando. Nesse sentido, indo para esse lado do legalismo, você está esquecendo a misericórdia e o amor de Deus, que individualmente Ele vê na vida de cada um. Então, para! Então, assim, eu acho que hoje existe muito esse medo por parte dos padres de realmente falar, minha filha, você está errando. Meu filho, você está errando. Porque hoje as pessoas estão muito ariscas, digamos assim, né? Tudo vira um grande problema, vira processo, vira vídeo na internet, vira exposição. Mas eu realmente sinto que às vezes, tudo isso que está acontecendo hoje na nossa igreja é por essa falta da presença do padre nos corrigindo como um pai, realmente. Eu sei que tudo não está, assim, obviamente, na administração dele. São muitas pessoas para você dar conta e tudo. E é por isso que a gente tem que rezar pelos nossos sacerdotes, porque é muita coisa, é uma missão muito grande. Eu tenho um irmão que está trilhando esse caminho para ser padre. Então, assim, eu sei que é muito difícil. Eu sei, aspas, eu imagino como é difícil. Mas, assim, a gente tem que rezar pelos nossos padres porque eles têm essa coragem de nos orientar, de nos conduzir como Deus quer. Não como aquele jeitinho que a gente tem que dar porque o mundo tá fazendo isso, fazendo aquilo. Porque aí a gente acaba se perdendo. E eu senti muita falta dessa orientação. A minha busca pela fé, pelo lado espiritual, sempre foi muito independente. Eu tive que buscar padres ali que estivessem falando na internet, por exemplo, como o Frei Gilson, o Padre Paulo Ricardo, o Padre Leonardo Wagner. Eu tive que procurar. Não foi assim um padre próximo a mim que falou, minha filha, vamos fazer uma direção espiritual. Eu fui descobrir o que era direção espiritual muito tempo depois. Então, assim, eu sinto que falta algo. Eu não sei explicar, mas eu sinto que falta, sabe? Porque eu senti essa falta. E até a proposta do Eclesiancast, né? Assim, não sem pretensão alguma, mas é de fazer chegar às pessoas, como a gente fala aquele sloganzinho, na fé e o conhecimento, né? O conhecimento da palavra, o conhecimento da catequese, da igreja, do catecismo, que a gente sabe que ainda, né? Embora a gente tenha visto um movimento muito grande nas redes sociais recentemente, graças a Deus, de catequistas, mas ainda na base, nas paróquias, ainda carece de mais estudo, de mais aprofundamento, né? Sim. Mas aí fica assim um mundo que a gente vive hoje de rede social, de todo mundo é obrigado a ter opinião sobre alguma coisa, Sim. né? Nossa. Da gente lembrar que nós, como católicos, nossa opinião pode até ter alguma importância dentro da minha casinha ali, eu com minha família, mas pra gente, e aí fica, né, esse alerta para quem nos acompanha, para eventuais sacerdotes que nos acompanham também, o que importa é o que nos diz a Santa Amada Igreja. Exatamente. Né? Então, que com caridade, como você bem falou, né? Sem ser aquele ar de quem, né? Que é superior. Apenas julga superior. Porque quando a gente fala com um irmão, alguém com uma correção fraterna, com amor, a gente muitas vezes corrige naquele momento, mas pode ser corrigido depois em alguma outra circunstância, né? Sim. Então, falar